Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Plano Diretor e Gestão Municipal. E a partir do exposto no nosso último encontro, quando falamos que parte do planejamento urbano dizia respeito à organização das infraestruturas primárias e secundárias, já que o foco do planejamento também é social. A partir deste momento, nós começamos a discutir como é que se organizam essas propostas de adequação. E é a partir desse momento, então, que inevitavelmente nós nos deparamos com questões de normas e legislação. Já que o foco principal dessa disciplina é apresentar o conceito e as funções do plano diretor, é muito importante que nós saibamos de onde é que tudo isso se iniciou. A gente vai ver que esse conceito de plano diretor, ele embora seja um pouco antigo, até remonte a alguns anos, a sua institucionalização ela é bastante recente, né? Especificamente de 2003, com uma proposta de atendimento até 2006. Embora a gente vai perceber que existem aí inúmeros entraves naquilo que diz respeito à operacionalização do plano diretor. No pontapé inicial, nós trazemos como cerne dessa discussão de plano diretor a Constituição Federal Brasileira de 88. A Constituição Federal, ou Carta Magna, é o documento maior da Federação ou do Brasil, e dentre tantas questões trazidas pela Constituição Federal, documento esse que diz respeito aos direitos daqueles que aqui residem, essa Constituição traz em dois pequenos artigos, ela menciona, ela convida para que se atribua um olhar específico na política urbana brasileira, ou na política do desenvolvimento das cidades do Brasil. Então, com esses dois artigos da Constituição Federal Brasileira, é que, por 10 anos de tramitação, surgiu no ano de 2001 o que se conhece por Estatuto da Cidade. Estatuto da Cidade é um estatuto que regulou, que normatizou ou que esmiuçou, que atendeu essas duas propostas da Constituição Federal. Então, o plano diretor ele nasce a partir da instituição do Estatuto da Cidade. Então, vejamos que o caminho do plano diretor ele pertence a uma tríade que a gente vai ver a seguir, que é a Constituição Federal, fazendo uma proposta, um convite da necessidade de se olhar o desenvolvimento urbano brasileiro, e desses dois artigos da Constituição Federal, mediante inúmeros trabalhos, instituiu-se a Lei 10.257, denominado Estatuto da Cidade, que regulou os dois artigos da Constituição Federal, e é do Estatuto da Cidade que vai nascer o plano diretor. Ou seja, o plano diretor vai ser um dos principais elementos do Estatuto da Cidade. Não há como abordarmos o plano diretor sem antes conhecermos muito bem o que tratam esses dois artigos da Constituição, o que diz o Estatuto da Cidade e suas principais considerações, para que a gente entenda então o plano diretor. De antemão, pelo próprio nome, pela nomenclatura, a gente percebe que o plano diretor é um documento de âmbito municipal, diferentemente do Estatuto da Cidade, que é federal, assim como a Constituição, obviamente. O plano diretor é um documento de âmbito municipal que vai apresentar
as ferramentas a serem utilizadas numa determinada cidade no intento de prover um desenvolvimento equitativo, um acesso ao espaço urbano, ao uso e ocupação do solo a todos aqueles que ali residem. E quando a gente culminar nesse plano diretor, que seria a ponta do processo, a gente vai perceber que mesmo assim, dentro dele, ele vai acabar instituindo uma série de outras leis auxiliares. Uma delas é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que diz respeito ao zoneamento das cidades, ao que se pode construir em cada uma dessas zonas, quais são os limites de construção, de taxa de construção, de taxa de permeabilidade, de recuo com relação à linha do terreno, etc. Como exemplo, a gente pode perceber que Campo Grande conta com um plano diretor, mas esse plano diretor ele vai ter apoio de inúmeras outras leis municipais, como a Lei de Uso e Ocupação do Solo, como a regulamentação da construção das calçadas, dos passeios públicos da cidade, conta com outro plano diretor, embora eu não goste dessa denominação, mas um plano diretor de arborização da cidade, e assim sucessivamente. Então é uma união de diversas normatizações, começando da Carta Magna, Lei Maior, Constituição Federal, seguindo do Estatuto da Cidade, que vai gerar o plano diretor, que possivelmente conte com outras leis. Então, esse é um processo. E o processo de Constituição Federal para o Estatuto da Cidade, ele levou exatamente 10 anos. Eu apenas quero ressaltar aqui que esse círculo de cor amarela em que se está escrito Constituição Federal, na verdade diz respeito ao plano diretor. Houve uma falha minha no momento da confecção desse material, então a esfera azul, sim, Constituição Federal, a esfera lilás, Estatuto da Cidade, e considerem a esfera amarela como plano diretor. Documento que passou a ser instituído no governo de Lula em 2003, com uma previsão de atendimento em 2006. A nossa Constituição Federal, já que tudo surgiu dela. Ela traz em seus artigos 182 e 183 algo que diz respeito à política urbana, ou seja, algo que busca ordenar o desenvolvimento da cidade, sobretudo um desenvolvimento social, garantindo o bem-estar dos habitantes. Vejam que a Constituição Federal ela traz nela um dos princípios do planejamento urbano, obviamente, que é a garantia do bem-estar dos habitantes. E o bem-estar dos habitantes vai dizer respeito à funcionalidade, à segurança, à estética, à organização, à infraestrutura, entre outras coisas. No artigo 182, a Constituição vai definir a necessidade das câmaras municipais, ou seja, da gestão de cada município, buscar criar um documento que vai nortear, que vai balizar as ações de planejamento nas cidades, a priori a ser denominado plano diretor. Então, toda essa expansão e organização da cidade, a Constituição Federal propõe que seja feito ou que se inicie no âmbito das câmaras municipais dessas cidades. Ela trata da necessidade da propriedade urbana em exercer a sua função social. E aqui é interessante a gente chamar a atenção, né? A necessidade da propriedade urbana exercer a sua função social. O que se quer dizer com isso? Que nós, civis, cidadãos, por mais que nós tenhamos a nossa propriedade privada, nossa casa, o nosso comércio, que é nosso, ele precisa ter uma função social dentro da cidade. E essa função social é justamente não atrapalhar e não criar problemas para o bem
coletivo. Então, viver em sociedade. O meu patrimônio, ele tem que partir do princípio da harmonia, sem que ele atrapalhe a vida e o patrimônio dos outros. E esse mesmo artigo 182, ele propõe que esse processo de planejamento preveja sanções ou penalidades para aqueles que não cumprirem com esse papel social da cidade. Né? Então, ele vai dizer respeito se existe a necessidade de divisão de um dado espaço em terrenos, se vai existir a necessidade de desapropriação, ou se vai haver a necessidade de pagamento de tributos extras para aqueles que não desenvolvem essa sua função social. Já o artigo 183, especificamente, ele vai tratar de questões relacionadas ao uso capião. O que vem a ser o uso capião? O uso capião diz respeito à concessão de um dado espaço ou de um dado patrimônio a alguém que, por alguma razão, ocupou esse espaço ou patrimônio por ele estar sendo inutilizado. Exemplificando, uma dada pessoa tem uma casa em um dado terreno, só que essa pessoa simplesmente abandonou essa construção e uma família ocupou essa construção. Se esse processo de ocupação ultrapassar 5 anos, sem com que o proprietário tenha se incomodado ou aparecido, se essa ocupação ultrapassar 5 anos, sem com que esses novos ocupantes gerem problemas sociais no entorno, o governo pode conceder esse patrimônio, essa construção, a esses novos ocupantes. Isso que diz respeito a uso capião. A única ou as únicas questões que precisam ser relevadas quando se trata de uso capião é que esse processo de transferência de propriedade não acontece quando a ocupação se deu em um prédio público, obviamente, então diz respeito à ocupação de prédios ou de imóveis privados, e essa concessão acontece apenas uma única vez, né, para que essas pessoas não façam um meio de vida essas ocupações. Então, o artigo 182 e 183 da Constituição basicamente tratam dentro dessas duas esferas. O 183 especificamente de uso capião, o 182 da necessidade desse exercício da função social, da necessidade das câmaras municipais buscarem construir um documento norteador e da necessidade de se pensar em penalidades, em sanções para aqueles que não atendem o exercício da função social nesses espaços denominados cidades. A partir disso, então, que em um processo moroso, longo, foi que se construiu o que a gente vai denominar Estatuto da Cidade. Antes de nós apresentarmos o Estatuto da Cidade, a gente faz um convite a algumas questões que foram também anteriormente abordadas. Por que toda essa preocupação com a cidade? Justamente porque as cidades brasileiras, elas vivem uma dualidade. Elas vivem um momento em que se institui um espaço legal, um espaço com representatividade, que consta em mapas, em documentos, e sobreposto a esse espaço legal, um espaço denominado ilegal, uma segunda cidade, como a gente chama. E esse planejamento urbano, ele surge no intento
de botar fim a algumas questões que a própria legislação brasileira muitas vezes acaba fazendo ou acabam fazendo com que parte da sociedade seja excluída. Então nós contamos já em algum dos nossos encontros dessa questão do êxodo. Na década de 60, o Brasil ele se aqueceu e muitas das cidades saíram, muitas das pessoas saíram do campo rumo às cidades, em busca de trabalho e condição de vida. E bem que se dizer o que acontece é que quando essas pessoas chegam nas cidades, elas dificilmente conseguem o emprego esperado, até por uma possível falta de preparação, e elas também acabam não tendo acesso aos melhores espaços da cidade. O que se entende por melhores espaços da cidade? Os espaços que são mais providos de infraestrutura. A infraestrutura de pavimentação, de iluminação, de saneamento, são benfeitorias que a cidade traz ou que a cidade provê aos seus residentes e, consequentemente, essas melhorias elas sobrevalorizam aquele espaço. Então, residir em uma região provida de infraestrutura é muito mais cara do que numa região mais longínqua em que ainda essa infraestrutura não chegou. Então esse é o primeiro panorama. As pessoas que vêm de fora nem sempre conseguem o emprego esperado e não conseguindo o emprego esperado, elas não vão ter condições de residirem naqueles espaços providos de infraestrutura. Sendo assim, elas vão acabar morando em zonas um pouco mais distantes, desprovidas de infraestrutura e sem um senso de organização. Né? Isso é bastante claro quando nós enxergamos, por exemplo, as favelas. As pessoas vivem numa zona que é totalmente ilegal. Totalmente legal e, consequentemente, mais barata. Embora nessas zonas, como são muito procuradas, acabe existindo todo um mercado obscuro de venda, de negociação e de abuso da mesma forma. Então, essa é uma condição. Outra condição que faz com que nós busquemos esse planejamento da cidade é que, aparentemente, as leis urbanas existentes, elas enfatizam muito aquilo que é legal, aquilo que existe no mapa. E essa segunda cidade, que não existe no mapa, ela acaba ficando esquecida e excluída. Uma terceira questão é que as leis urbanísticas que visam melhorar o status de algumas regiões, e esse melhorar o status se dá com a providência de infraestruturas, elas olham muitos principais espaços desse local chamado cidade, ou seja, as regiões mais centrais, por exemplo. E quem detém esses espaços é justamente quem tem dinheiro. E mais uma vez essa cidade legal, ela vai se afundando em inúmeros problemas. Vejam bem que essas benfeitorias propiciadas para a cidade, em muito pouco tempo elas sobrevalorizam um dado imóvel. Muitas vezes uma pessoa ela dorme com um terreno que vale 100 mil reais e ela acorda no outro dia com um terreno valendo 300 mil reais por conta da infraestrutura urbana que chegou até ali, sem ela sequer ter colocado a mão no bolso. E isso acontece com quem tem dinheiro, com quem tem esses espaços onde existe a infraestrutura e não necessariamente nesses espaços ilegais. Nós temos que, em alguns casos, a legislação ela vai prever a alteração de funcionalidade de algumas regiões da cidade. Então, por exemplo, uma região da cidade em que só podia construir residência,
a legislação entende que talvez o comércio seja uma nova possibilidade e ela vai alterar a legislação para que o comércio seja instituído, e isso vai beneficiar alguns, e esses alguns pertencentes a essa cidade legal. E são todas questões que vão apenas acentuando o problema daqueles que precisam viver cada vez mais longe por falta de condição. Uma outra crítica às legislações urbanas é que elas, no intento de legalizar esses espaços ilegais, elas acabam, às vezes, trabalhando a questão fundiária e buscando legislar e organizar a vida dessas pessoas que vivem sob condições. Mas muitas vezes o que essas leis instituem, por exemplo, como metragem mínima quadrada de terreno, não é condizente ao status socioeconômico dessas famílias, né? Então, existe uma crítica de que esse planejamento ainda é bastante tecnocrata, ele perpassa por questões altamente técnicas e ainda deixa o social de lado, e há uma crítica que esse planejamento urbano se prende muito ainda às zonas centrais das cidades, que são as zonas onde os problemas, bem que se dizer, são menores do que o dessas cidades ilegais. Então, em havendo essa realidade, a busca do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor é de prover a todos os residentes desse espaço legal e desse espaço ilegal as mesmas condições de acesso ao solo, as mesmas condições de qualidade de vida. E aí a gente faz uma análise no nosso cenário nacional e a gente percebe que isso é talvez uma condição ainda bastante distante. Vai depender de muito trabalho, de muita dedicação, de muita conscientização e de muita boa vontade. Então, o Estatuto da Cidade, como dito, ele vai tentar instrumentar esse olhar para a cidade como um todo. E ele nasceu justamente daqueles 2 artigos da Constituição Federal. De uma forma bastante simplista, e eu acho que é um exemplo, de certa forma, até fácil de gravar, nós temos que entender esse Estatuto da Cidade, um documento, uma lei federal, que foi criada a partir da Constituição Federal para que regulasse essa Constituição Federal. Ele exerce uma função de caixa de ferramenta. Dentro dessa caixa de ferramenta, uma série de instrumentos, e além desses instrumentos, um elemento chamado plano diretor. O Estatuto da Cidade é uma caixa de ferramenta em que as cidades vão se dirigir a ele, obrigatoriamente vão pegar esse elemento chamado plano diretor e vão colocar dentro desse elemento plano diretor as ferramentas da caixa que considerarem necessárias. Imagine, eu quero colocar um quadro na parede. Eu, ao abrir uma caixa, eu vou pegar o martelo e o prego, não vai me interessar a chave de fenda. Então, eu não vou usar a chave de fenda. E é assim que as cidades, elas agem quando buscam o Estatuto da Cidade para construírem o plano diretor. O plano diretor é um elemento do Estatuto da Cidade que vai receber uma série de instrumentos que a cidade vai ou não escolher, de acordo, obviamente, com sua realidade, não é? E ele é composto de 5 capítulos que a gente vai ver a seguir. O Estatuto da Cidade, quando ele propõe esse elemento plano diretor, ele vai propor que esse plano diretor se torne uma obrigatoriedade para toda e qualquer cidade com mais de 20 mil habitantes, para toda e qualquer cidade que tenha relevância turística e ambiental, para toda qualquer cidade que pertença a uma realidade metropolitana ou anexa a grandes centros, e para toda e qualquer cidade que possua um grande empreendimento em construção que possa gerar impactos.
Além dessas condições obrigatórias, ele fica aberto, obviamente, para todas aquelas outras cidades que tiverem vontade, mas a obrigatoriedade é justamente para essas mencionadas. Dentro desses 5 capítulos, o plano diretor ele vai instituir diretrizes gerais, perdão, o Estatuto da Cidade vai, ah, como caixa de ferramenta, instituir as diretrizes gerais, ou seja, informações sobre que cidade a gente quer. Ele vai apresentar todas as ferramentas ou os instrumentos que as cidades vão poder escolher para que elas alcancem essa cidade almejada. Ele vai instituir, como dito, um elemento chamado plano diretor, que é o documento onde estarão registradas as regras para que se alcancem essas cidades, ou seja, onde serão inseridos os instrumentos. Ele vai propor um capítulo denominado Gestão Democrática, que ele vai dizer quem vai estabelecer e gerir essas regras. E, por fim, os prazos e sanções que vão ser aplicadas ao não atendimento dessas regras. Ou seja, essa caixa de ferramentas chamada Estatuto da Cidade, ele busca, entre toda a sua funcionalidade, prover o direito da cidade e da cidadania. Um olhar igual para a cidade legal e legal. Ele busca a oferta de uma vida digna, de que a cidade oferte aos seus residentes suas funções sociais, ou seja, a democratização do solo urbano, que todos possam ter acesso a um espaço. Acima de tudo, a uma gestão democrática e participativa, e essa é uma das maiores dificuldades. O Estatuto da Cidade propõe que a gestão dessa cidade seja participativa, ou seja, que seja feita por uma equipe da gestão, mas que participem munícipes e residentes, já que são esses que sabem as suas dores. Munícipes e residentes da cidade legal e da cidade ilegal. Então vejam que o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor, acima de tudo, são instrumentos políticos, porque eles visam unir a gestão, o cidadão da cidade legal e da cidade ilegal, eles visam unir essas 3 instâncias para discussão, para uma discussão conjunta. Por isso a grande dificuldade de operacionalização de um plano diretor que nasce da proposta do Estatuto da Cidade. E ele busca reconhecer, então, essa cidade informal. Né? Vamos enxergar que existe um outro mundo paralelo e vamos criar normas ou formas condizentes de regularizarmos a vida. Bem que se dizer, como principais diretrizes do Estatuto da Cidade, nós temos que existe uma expansão urbana compatíveis ao limite de sustentabilidade do município, ou seja, que os municípios não visem crescer, crescer, crescer sem analisar o seu entorno e sem pensar até que ponto eles podem crescer para que permaneçam sustentáveis. As diretrizes do Estatuto dizem respeito à adequação de instrumentos de política econômica, tributária e financeira dos gastos públicos, ou seja, que toda cobrança de tributo e que todo o ingresso da cidade ele seja revertido no próprio desenvolvimento da cidade. Recuperação dos investimentos do poder público nas ações que valorizam o patrimônio, ou seja, tudo que o município fizer de benfeitoria para valorizar a cidade, que ele consiga recuperar esse investimento. O ampliação ao acesso à terra para habitações de interesse social e de baixa renda, ou seja, que essas populações que geralmente estão na cidade legal, elas tenham acesso à terra urbana, a moradias a partir de programas específicos, que se proteja e que se preserve o meio ambiente, que se regularize a situação daqueles que vivem nesse submundo, na cidade ilegal, né, que ocupam as regiões geralmente mais longínquas e que são caracterizadas por pessoas de baixa renda, que essa legislação seja o mais simples possível e passível de compreensão
de todos e que exista um tratamento equitativo, tanto no público para o privado, contanto que público e privado desenvolvam atividades que sejam de interesse de todos. Essas são algumas diretrizes do Estatuto da Cidade. E aí o Estatuto da Cidade, além dessas diretrizes iniciais que dizem respeito a que cidade a gente quer, ele vai apresentar os instrumentos, as ferramentas para que a gente consiga atingir essas cidades que a gente quer. Instrumentos, eles se dividem em três grandes instâncias. Instrumentos que vão induzir o desenvolvimento. Que ferramentas as cidades podem se utilizar para desenvolver, para buscar o desenvolvimento delas? O segundo deles, que instrumentos a cidade pode se utilizar para regularizar a situação dessas cidades ou desses espaços ilegais? E que instrumentos a cidade vai ou pode utilizar para que ela consiga realmente desenvolver essa gestão participativa, essa gestão conjunta da própria equipe de gestão do município e desses representantes da cidade legal e ilegal. Instrumentos que vão induzir o desenvolvimento, apresentam-se alguns deles. O primeiro deles, chamado tributário financeiro, ou seja, é um instrumento que busca desenvolver a cidade, e o tributário financeiro vai dizer respeito aos impostos que são cobrados na cidade. Imposto predial e territorial urbano, que todos aqueles que têm residência pagam anualmente, e esse imposto vai para um fundo para voltar para o próprio município. O ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Interativos, de Bens Intervivos, que diz respeito a quando adquirimos um imóvel de alguém, esse processo de transferência, nós pagamos um imposto que vai para o município para ser revertido a ele mesmo, imposto territorial rural, daqueles que têm propriedades rurais. Então, esse é um dos elementos desses instrumentos que induzem o desenvolvimento, a cobrança de impostos. Sem entrar no mérito se o que a gente paga é caro ou barato, se efetivamente esses impostos são convertidos à cidade. Depois nós temos um outro elemento que também faz parte desses instrumentos de indução de desenvolvimento, chamados instrumentos constitucionais. Esses instrumentos constitucionais, eu gosto de denominá-los como uma puxada de orelha para aqueles que não cumprem com o seu papel social na cidade. Aquelas pessoas que têm seu terreno ou que têm seu imóvel e que simplesmente abandonaram esses espaços. E esses espaços abandonados, se não estão ocupados, eles vão gerar sujidade, eles vão acabar trazendo uma diversidade de animais, gerando doenças e incomodando aqueles que vivem no entorno. E para esses casos existe então um processo denominado por mim de puxada de orelha. Esses terrenos e esses imóveis ociosos, como primeira sanção, já que estamos tratando de busca por indução de desenvolvimento, como primeira penalidade, eles recebem um informativo de que ou eles devem parcelar aquele terreno, dividir aquele terreno para vendê-lo, ou eles devem construir naquele terreno se não houver construção, ou eles devem ocupar aquele terreno ou aquele imóvel em questão que está ocioso e abandonado. Em não havendo o atendimento dessas três possibilidades, esse imóvel, esse terreno vai começar a receber uma cobrança progressiva de imposto. Ou seja, o IPTU vai ser acrescido de uma multa que vai crescer ano a ano, que pode chegar até o valor de 15% do imóvel. E ainda, se depois de todo esse processo, esse proprietário não atender ao solicitado, ele corre o risco de desapropriação. Desapropriação do imóvel por parte do governo,
sendo esse imóvel pago com títulos da dívida pública. E aí cabe uma explicaçãozinha do que é esse título de dívida pública. Né? Nós sabemos que o governo brasileiro e o governo das cidades dificilmente tem em sua conta uma quantidade de dinheiro para bancar todas as suas despesas. E daí o que esse governo faz? Ele vende títulos para a sociedade, espécie de ação não é o termo correto, títulos, como se ele dissesse para o comprador: eu estou te passando esse título de 100 mil, você me dá 100 mil, e você daqui 2 anos me procure que eu recompro esse título seu por 120 mil. E aí, nesse processo de negociação em que alguém pega esse título e repassa o dinheiro para o governo usa esse dinheiro para dar conta de suas despesas. Então, neste caso, o processo de desapropriação ele não é pago com dinheiro, ele é pago com título e a pessoa em 10 anos ela vai receber o equivalente ao valor daquele imóvel. Ou seja, digamos que não é a melhor das condições de negociação. Mas esse é um caso extremo em que a pessoa, o proprietário do imóvel, teve chance, por vários momentos, de atender ao seu papel social e mesmo assim não o fez. Um outro instrumento de indução, ele diz respeito à ampliação de áreas públicas para serviços e equipamentos. Isso diz respeito a quando a cidade entende que numa dada zona ela precisa criar alguma instituição, algum espaço em benefício da cidade, só que ela não conta mais com o espaço nessa zona. E ela vai atrás, então, daqueles proprietários privados para fazer uma negociação de concessão de espaço. Primeira forma de negociação é o direito da preempção, que quer dizer que, se um dia aquele proprietário privado decidir vender aquele espaço, é o município que vai ter prioridade. Uma outra possibilidade de negociação é o direito de superfície. O privado continua sendo o dono do terreno, por exemplo, mas o município que constrói, que traz a benfeitoria sobre aquele terreno. E o último deles é o consórcio imobiliário, algo bem parecido com o que as construtoras de prédio fazem com aqueles que têm terreno. A construtora de prédio constrói o edifício e dá 2 apartamentos, 3 em troca. É muito parecido com o consórcio imobiliário. A pessoa concede o terreno para o município constrói sobre o terreno, mas concede alguma parte dessa construção para uso e gestão do privado. Então, apresentamos mais um instrumento de indução de desenvolvimento. O outro instrumento que diz respeito à preservação de patrimônio histórico, ambiental e social é um dos mais críticos. Ele vai dizer respeito àquelas pessoas, aqueles privados que têm um dado imóvel e que em algum momento o município considera aquele imóvel de relevância histórico patrimonial, por exemplo, um casario antigo. E ele vai dizer, a partir de um documento, que aquele proprietário não vai poder alterar as características daquele imóvel, dada a relevância histórico-patrimonial. E como exemplo, eu trago essa mesma situação, mas considerando uma zona da cidade em que se pode construir prédio de 6 andares. Então vejamos, existe uma pessoa que tem um casario histórico e ele está pensando em demolir esse casario histórico para construir uma pousada de 6 andares e ganhar bastante dinheiro, né, com a alocação das unidades habitacionais dessa pousada. Só que quando ele vai fazer a obra, o município chega e diz: esse seu casario é de interesse de relevância histórico-patrimonial, você está proibido de fazer a sua pousada. E aí o que acontece nesse momento?
Acontece de um município, então, conceder a esse proprietário o direito de usar o potencial de construção dele num outro terreno, que seja dele, ou ele vender esse potencial de construção dele para um terceiro. Então, se eu podia, onde está a casa histórica, construir uma edificação de 6 andares na finalidade de hotel e pousada, o município vai me permitir que eu use esse potencial de construção de 6 andares para pousada e hotel numa outra região. Obviamente que essa é uma situação super complexa, porque não necessariamente a outra região teria a mesma qualificação que essa onde se encontra o casarão antigo. Por isso que é uma situação tão complexa, mas é mais um instrumento de indução, de desenvolvimento. Nós temos o último dos instrumentos de indução de desenvolvimento, aquele denominado de gestão em recuperação da valorização imobiliária. Ou seja, ele evita com que os indivíduos se beneficiem com a valorização do imóvel a partir de investimentos públicos. A gente falou bastante de que os investimentos públicos, às vezes, eles valorizam bastante o terreno da noite para o dia. E dentro desse instrumento, nós temos 3 seções. Uma delas que chama outorga onerosa do direito de construir. Então, um dado proprietário que tem um imóvel de 3 andares num terreno, mas sendo uma zona que permite até 7 andares, ele resolve aumentar o prédio dele, e em aumentando o prédio dele, ele vai gerar uma sobrecarga maior de consumo energético de água e, consequentemente, então é direito do município receberá mais por isso, por meio dos impostos. Outorga onerosa pela alteração do uso, ou seja, como um outro exemplo, eu vivo numa zona residencial e o município resolve alterar a legislação daquela zona residencial para comércio. E, em havendo essa alteração, eu resolvo abrir um comércio para ganhar uma renda extra. Ou seja, eu me beneficiei com essa modificação de lei. Consequentemente, por esse benefício que eu tive, o município pode também cobrar a mais, me tributar a mais por isso. E a última delas, operações urbanas consorciadas, ela vai dizer respeito àquela situação em que o privado tem interesse em construir um determinado tipo de edificação em uma zona urbana que não é permitido, e ele negocia com a cidade. Ele diz: olha, município, existe uma zona urbana de vocês que está bastante deteriorada, mas eu tenho interesse em construir um condomínio nela. Só que essa zona não permite a construção de condomínio. E aí se negocia. Município, você não quer abrir a exceção ou alterar a lei, permitindo que sejam construídos condomínios nessa região? Em troca, eu revitalizo esse espaço para vocês? Então, bem que se dizer, as operações urbanas consorciadas dizem respeito a isso. Todas elas, todos esses elementos, desses instrumentos de indução, de desenvolvimento, né, que são algumas ferramentas que as cidades podem escolher, precisam ir para um fundo municipal que deve ser gerido democraticamente. E toda essa negociação de contrapartida que eu mencionei como impostos não necessariamente também precisa ser paga em espécie. Pode ser negociadas e quitadas, ou seja, transações feitas de outra forma que não. Como segundo instrumento, já não estamos falando mais em instrumentos indutivos de desenvolvimento, mas estamos falando dos instrumentos que buscam regularizar a situação dessas pessoas que têm seus espaços e têm seus imóveis nessa zona ilegal da cidade.
nessa zona em que não é enxergada pela lei. Como dois elementos desse instrumento. Nós temos a regulação do uso capião, que a gente já mencionou o que é, ou seja, de conceder a uma dada pessoa a propriedade de um imóvel que ela ocupou, desde que isso tenha acontecido há mais de 5 anos, sem que o real proprietário tenha se incomodado e sem que isso não tenha gerado transtornos e questões negativas no entorno, e desde que essa ocupação tenha acontecido num imóvel privado. Então, é uma das questões que são trabalhadas nesse instrumento de regularização fundiária. E a outra é a criação de zona ou áreas de interesse social. Regularizar os assentamentos informais. Então, é de ir até uma zona ilegal da cidade e tentar documentar, legalizar a condição da residência daquelas pessoas, ainda que a metragem quadrada do terreno ou da residência não seja compatível ao entorno, mas criar situações para que essas pessoas saiam do submundo e também definir regras para atender demandas sociais dessas pessoas menos abastadas. Né? E um dos grandes exemplos que nós temos é a criação desses programas Minha Casa Minha Vida, que traz a possibilidade de aquisição de residência em zonas mais bem servidas da cidade, providas de toda a infraestrutura, obviamente aí com limitações de tamanho e com restrições quanto à forma de pagamento, etc. Por último dos instrumentos, e que é a base proposta pelo Estatuto da Cidade para a criação dos planos diretores, é essa gestão participativa. E a gestão participativa vai dizer respeito à criação de conselhos e colegiados para discutir a política urbana, a criação de conferências de interesse urbano para que todos cidadãos e profissionais possam participar e discutir a cidade, isso em âmbito municipal, estadual e nacional. Propiciar debates e audiências públicas para que esse espaço urbano seja discutido, consulta pública como se fosse plebiscito, incentivar a criação de projetos de lei no sentido de que os cidadãos possam saber que eles, como indivíduos, podem criar projetos de lei, pensando na sua cidade, que exista uma gestão orçamentária participativa e que as cidades tenham organismos gestores, em especial aí, em se tratando de metrópoles, cidades aí de maior porte, de cidades satélites, cidades anexas. É aqui que se inicia a grande dificuldade. Instituir instrumentos indutores de desenvolvimento é muito tranquilo, né? O que será cobrado, quando será cobrado e de que forma será cobrado. Buscar instrumentos que visem regularizar a situação dessas cidades ilegais é também bastante tranquilo. Agora, a busca pela gestão participativa, ela é de uma complexidade bastante acentuada. Nem sempre os gestores querem a participação do cidadão. Na verdade, existe um paradigma que precisa ser rompido de que o cidadão não tem cultura e não tem bom senso para participar nas decisões da cidade. Esse paradigma precisa ser rompido porque a cidade, conforme é proposta pelo Estatuto da Cidade, que nasceu da Constituição Federal, essa cidade é para todos. Considerações finais sobre esse Estatuto da Cidade. Ele é um documento ainda passível de críticas. Há aqueles que digam que é uma utopia operacionalizar essa cidade perfeita, porque ela dificilmente vai ser contemplada, até pelo fato de todas essas questões que nós mencionamos, dessas desigualdades educacionais, culturais, etc.
Mas a gente tem que relevar que o Estatuto da Cidade não é um documento fim. Ele não vai resolver todos os problemas da cidade, mas ele propõe uma busca, como se fosse qualidade total, né? A qualidade total, ela é uma constante busca. Pode ser que o dia que atingirmos o que é qualidade total, o conceito de qualidade total já seja outra coisa. E o Estatuto da Cidade, ele é esse encaminhamento e não necessariamente a tábua de salvação. E com relação a necessidade da participação da comunidade, então vem-se a desconstrução dos mitos que são criados com relação a essa participação popular, né? Em que diz que as pessoas não são cultas ou que as pessoas, quando se unem, elas mais discutem do que propriamente contribuem. São todos mitos, que precisam ser acabados. Então, nós tratamos um pouquinho agora desses instrumentos e dessas normatizações. Iniciamos a aula apresentando o que a Constituição Federal traz naquilo que diz respeito à organização das cidades e apresentamos o Estatuto da Cidade como um tradutor da Constituição Federal, que cria diretrizes para o bem-estar social e dos munícipes, que traz instrumentos que devem ser escolhidos para as cidades para que elas montem um documento de organização e planejamento em nível municipal denominado Plano Diretor. Documento esse que nós trataremos no nosso próximo encontro, e documento esses que acaba, por consequência, trazendo também uma infinidade de outras leis menores em seu auxílio.